Olá! Hoje vamos conversar sobre a Agenda 21, que foi um dos principais desdobramentos da Eco 92. Ela foi criada como um grande plano de ação global, voltada para a promoção do desenvolvimento sustentável. Ela surgiu no contexto das Conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, também conhecida como Rio 92. Esse evento, ele foi um marco mundial na discussão sobre a sustentabilidade. Durante a conferência, os países reconheceram que o modelo de desenvolvimento vigente estava causando sérios impactos ambientais e ampliando desigualdades sociais. Como resultado, foi criado um plano global de ação chamado Agenda 21. Esse tratado, essa agenda, propunha ações para promover o desenvolvimento sustentável no século XXI. Assim, cada país foi incentivado a elaborar sua própria Agenda 21 nacional, adaptada à sua realidade. Assim, essa Agenda 21, ela surge num contexto marcado pelo agravamento da crise ambiental, pela mobilização da sociedade civil e pela necessidade de construir compromissos internacionais capazes de enfrentar os limites do modelo de desenvolvimento vigente. Portanto, a Agenda 21 ela é um instrumento de planejamento estratégico voltado para o desenvolvimento sustentável que busca orientar políticas públicas e ações da sociedade para enfrentar desafios ambientais, sociais e também econômicos dentro do país. Durante a Conferência das Nações Unidas, a Rio 92, ou também como é conhecida a Eco 92, o meio ambiente entrou definitivamente na agenda da política mundial. Isso estabeleceu pela primeira vez as bases para alcançar o tal desenvolvimento sustentável em escala global, fixando direitos e obrigações individuais e também coletivos no âmbito do meio ambiente e do desenvolvimento. Sobre os princípios da Agenda 21. Se baseia com a participação social, a corresponsabilidade entre estados e sociedade, e também um planejamento de longo prazo, reconhecendo que a sustentabilidade se constrói coletivamente. Seus princípios fundamentais incluem participação social, democracia participativa. A Agenda 21 ela enfatiza essa necessidade de envolver diversos atores sociais, sociedade civil, ONGs, comunidades locais, jovens, mulheres, no planejamento para a tomada de decisão, tornando um instrumento de cidadania ativa. Entre outros princípios, destaca-se a corresponsabilidade, entre aspas, as parcerias. Reconhece que a construção da sustentabilidade ela é coletiva, envolvendo a parceria entre governos, tanto federal, estadual quanto municipal, e a sociedade civil. E isso reflete a ideia de responsabilidade comum, mas diferenciada. Também temos o planejamento de longo prazo, que se trata de uma ação não pontual, mas de um processo contínuo e estruturante, voltado para o futuro e com revisões periódicas. E, por fim, a gestão de recursos naturais, que foca na proteção do meio ambiente e no uso sustentável dos recursos, reconhecendo a necessidade de alterar padrões de hoje de produção e de consumo. Da escala global ao território. A Agenda 21 Global, ela trata-se de um documento de 40 capítulos, que foi formulado por meio da contribuição do governo e representantes da sociedade civil de 179 países. Ela não possui um caráter mandatório, porém, muitos países aderiram a isso e têm trazido benefícios em relação ao uso dos recursos naturais, alteração de padrões de consumo e adoção de tecnologias mais sustentáveis, além de representar um posicionamento para assegurar a manutenção da qualidade do meio ambiente. A Agenda 21 Global, ela vai priorizar 4 seções. Primeiro, as dimensões sociais e econômicas.
que já são discutidos entre os temas relacionados às políticas internacionais que podem ajudar e viabilizar o desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. As estratégias de combate à pobreza e à miséria, a necessidade de introduzir mudanças nos padrões de produção e de consumo, as interrelações entre sustentabilidade, dinâmica demográfica e as propostas para a melhoria de saúde pública e da qualidade de vida desses assentamentos humanos. Depois tem a conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento. Seção que discute o manejo dos recursos naturais, de resíduos e substâncias tóxicas, de forma a assegurar o desenvolvimento sustentável. Também tem-se, entre as suas ações, o fortalecimento de papel dos principais grupos sociais. Então, ações voltadas para promover a participação nos processos decisórios de alguns dos segmentos sociais mais relevantes, ela é mencionada para tratar sobre isso. Também tem os meios de implementação, que são onde são debatidos mecanismos financeiros e instrumentos jurídicos, nacionais e internacionais, existentes a serem criados, com vista à implementação de programas e projetos orientados para a sustentabilidade. Agora, um aspecto central da Agenda 21 é a sua adaptação. Ela se adapta às realidades locais. Além da versão global, surgem agendas nacionais e também agendas locais, permitindo que os municípios e comunidades construam seus próprios planos de ação sustentável. As ações prioritárias, por exemplo, na Agenda 21 brasileira, são os programas de inclusão social, com acesso de toda a população à educação, saúde e à distribuição de renda. Também a sustentabilidade urbana e rural, assim como a preservação dos recursos naturais e minerais e também ética política para o planejamento do desenvolvimento sustentável. O mais importante ponto dessas ações prioritárias é o planejamento de sistemas de produção e de consumo sustentáveis, com a cultura do desperdício. Então, a Agenda 21 ela foi coordenada pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21, na época chamada CPDS, construindo a partir dessas diretrizes a Agenda 21 Global, e que foi entregue à sociedade, esse documento robusto da Agenda 21 Global, em 2002. Já a Agenda 21 Local era um processo mais de planejamento participativo de um determinado território, que envolve a implantação de um fórum de Agenda 21. Ela é composta por governos e sociedade civil, e esse fórum que é responsável pela construção de um plano local de desenvolvimento sustentável, que estrutura as prioridades locais por meio de projetos, ações, pode ser de curto ou médio ou longo prazo, e pode ser construída também implementada em municípios ou em qualquer arranjos territoriais. No Brasil, a Agenda 21 ela foi construída por meio de um processo participativo, tá? Coordenado pela Comissão de Política de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. Esse processo envolveu diferentes setores da sociedade, incluindo representantes do governo, das universidades, das organizações não governamentais, do setor produtivo e também dos movimentos sociais. A ideia central, a ideia principal, era que a agenda ela fosse um documento técnico, produzido por especialistas, claro, mas também que fosse um instrumento coletivo, que refletia, de fato, as demandas e as preocupações da sociedade brasileira. E para garantir essa participação social, foram realizados diversos processos de consulta em diferentes regiões do país. Essas consultas incluíam debates regionais,
encontros temáticos e consultas públicas, que permitiu que diferentes grupos sociais contribuíssem com propostas, com reflexões, tudo voltado a pensar num mundo mais sustentável. A partir dessas discussões, as contribuições elas foram sistematizadas e organizadas e surgiu um conjunto de diretrizes e de propostas que compõem o que a gente chama de Agenda 21 brasileira. E os desafios? Os desafios atuais de uma agenda ambiental. Nota, a Agenda Ambiental Brasileira ela foi formulada em 2002 e entregue à sociedade, mas ainda hoje persiste ainda grandes desafios, principalmente relacionada à sua baixa implementação local, né? Dificuldade de implementar ações locais nos municípios, principalmente pela descontinuidade política, né? Pelas ações de uma política que elas não valorizam o cumprimento no prazo daquela ação pré-determinada. Hoje também nós vivenciamos uma baixa participação social em relação a essas discussões mais voltadas para a área ambiental, mais voltadas para o desenvolvimento sustentável. Mas a grande contribuição da Agenda 21 não foi construir essas ações pensando nas realidades, mas mostrar que o desenvolvimento sustentável ele exige, tá? Ele exige planejamento participativo, o diálogo social e, sem dúvida, um compromisso permanente com a sociedade. E a educação ambiental, hein? Aqui, relacionada à Agenda 21. A educação ambiental, ela ocupa um lugar estratégico na Agenda 21. Ela vai fortalecer a participação cidadã, vai promover as mudanças de comportamento e estimular o engajamento das comunidades na transformação dos territórios. Ela que vai garantir essa mudança de atitudes, tá? Essa formação cidadã e também vai proporcionar esse engajamento comunitário. Então, uma das grandes contribuições da Agenda 21 para a educação ambiental é exatamente fomentar essas ideias, né? Trazer para a sociedade essas reflexões. Além da ECO 92, outra mega conferência das Nações Unidas ocorreu na África do Sul em agosto de 2002 e contou com a presença de 191 delegações de todo o mundo. Essa conferência ela foi denominada de Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, denominada também, e vocês já devem ter ouvido, que foi a Rio+10. Uma vez que pretendeu verificar os avanços das metas e dos acordos fixados na Rio 92. Tá? E essa conferência ela teve como referência as ações estabelecidas pela Agenda 21. A Rio+10 ela intencionava impulsionar um novo espírito de cooperação entre os países e foi a primeira das conferências da ONU a direcionar o foco das discussões diretamente para o termo desenvolvimento sustentável. Já na Rio+20, ocorrida em 2012, como resultado, foi elaborado um documento chamado O Futuro que Queremos, que renovou o compromisso político com o desenvolvimento sustentável, focando na economia verde e na estrutura institucional, mas foi criticada por ser vaga, né? E não definiu muitas metas. As metas não foram tão ambiciosas. No documento final da Conferência Rio+20, ficou definida a necessidade de construir um novo conjunto de objetivos globais voltados ao desenvolvimento sustentável. Aí, para isso, foi criado um grupo de trabalho internacional que após 3 anos,
né, de intensos debates e negociação, aprovou por consenso o documento que a gente chama de Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável. Daí é que surgem os ODS, né, da Agenda 2030, que representou um compromisso global em 2015 por 193 países, entre eles o Brasil. Ele é coordenado, essa Agenda 2030 dos ODS, ele é coordenado pela ONU. E essa coordenação, ela convoca todos os governos, instituições públicas, setor privado, sociedade civil, a atuarem de forma integrada e no enfrentamento dos principais desafios sociais, ambientais, econômicos e agora institucionais nesse mundo que nós vivemos. Então, nessa conferência, nesse grupo de trabalho, eles foram eleitos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nós chamamos de ODS, relacionados com a efetivação dos direitos humanos e com a promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões social, econômica, ambiental e institucional. Assim, essa Agenda 2030, ela inaugura um novo marco, um marco importante de convidar os sistemas educacionais a participarem ativamente da construção das sociedades mais justas, sociedades mais inclusivas e ambientalmente mais responsáveis, conforme foi proposto pelo documento. A Agenda 21 nos ensina a pensar globalmente e agir localmente. É exatamente isso. Ela vem nos ensinar a pensar globalmente, né? É um convite à construção coletiva de futuros mais justos, solidários e sustentáveis. Nesse contexto, a educação ambiental ela é importante. Ela é um importante mecanismo para atingir a sustentabilidade, para transformar o pensamento humano, para fazê-lo pensar, refletir e conscientizar-se de sua importância na sociedade. E assim dissipar também, por meio da escola, as ideias de preservação e de conservação ambiental, na diminuição dos impactos sobre o meio ambiente e garantir cada vez mais qualidade de vida agora e pelas gerações futuras. Aqui no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela que vai organizar as aprendizagens essenciais, mesmo sem citar diretamente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS da Agenda 2030, mas vai apresentar competências alinhadas aos princípios da educação para o desenvolvimento sustentável. Esse tema ele é específico e será retomado nas próximas unidades, quando nós formos discutir sobre as diretrizes globais que conectam o currículo educacional brasileiro à educação ambiental. A Agenda 21, ela nos chama a refletir sobre as ações que nós estamos propondo e vivenciando na sociedade. Apesar de ser um documento que foi construído lá atrás, ele ainda é muito atual e serve de reflexão para pensarmos as nossas ações do presente e do futuro. Essa videoaula ela foi baseada nessas referências aqui, tá? Da Agenda 21, para embasar todos esses conceitos, os princípios, trazer à tona aqui para o seu conhecimento como foi pensada, como foi estruturada e como que ela serviu de base, de origem, para a construção dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que estão à tona aí até 2030. Então é isso e até a próxima.